Olha para teu irmão e diga: deixa, mais forte, deixa Deus preparar você. Eu quero falar hoje sobre esse tema: Deus preparando pessoas, Deus preparando a igreja. E eu quero começar num texto do Velho Testamento e quero terminar numa parábola do Novo Testamento. Então vamos para o primeiro slide. O arraial dos profetas. 1 Samuel 19, 23 e 24, que diz assim: Então, fala comigo, então, a história é de Saul, o rei Saul, que estava perseguindo Davi. Inexplicavelmente, desnecessariamente, Saul estava com o coração do mal. Davi só fez bem, só ajudou. E Saul tornou-se psico com Davi. Ele estava com uma psicose por sobre Davi. E ele pôs no coração buscar Davi para prender aonde ele estivesse. Aconteceu que Davi foi para uma cidade aonde morava o profeta Samuel. Levanta sua mão e fala: aonde mora um profeta. Olha para teu irmão e diga: aonde mora um profeta. Diga: é o arraial aonde o Senhor derrama seu espírito. Pode dar uma salva de palmas? E aqui ele fala: e foi para a casa dos profetas. Parece que lá em Ramá, aonde morava Samuel, tinha uma escola bíblica. Tinha como que fosse um seminário. Morava 200 profetas, homens que profetizavam, que estudavam a Torá, que eram sacerdotes também. Então eles moravam lá. E Saul desceu até a cidade chamada Naiobe, que é o versículo anterior. Naiobe, volta um. Isso, foi para Ramá. Chegando, não. Foi também ele mesmo a Ramá. E chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: estão na casa dos profetas em Ramá. Essa tradução foi diferente um pouquinho, mas pode ir, vai lá, vamos para frente. Então foi ele para a casa dos profetas em Ramá, e veio sobre ele o Espírito de Deus, e que enquanto ele caminhava, ou caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas, ou, na minha tradução é bem melhor, ou ao arraial dos profetas. Essa tradução chama casa dos profetas. Uma tradução que eu estou usando aqui usa a palavra arraial dos profetas, porque não era só onde os profetas moravam, eles estavam reunidos, eles estavam desenvolvendo tipo uma celebração, uma conferência. Eles estavam debaixo do manto do Espírito Santo. Então, primeira coisa, vamos terminar? Vamos lá, 24. Ele despiu da sua túnica, o rei Saul tirou a roupa, tirou a túnica de rei, profetizou diante de Samuel, tirou a túnica e profetizou, porque o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo tomou a mente de Samuel, e quando o Espírito Santo toma a mente de um homem, ele muda o propósito, a mentalidade daquele homem. Dá para dizer um amém mais forte? Vamos dar uma salva de palmas? Põe a sua mão assim e fala: o Espírito de Deus muda a mentalidade. Olha para teu irmão e diga: você quer dominar sua mente? Você quer governar sua mente? Você quer tirar as coisas ruins da sua mente? Diga: a chave
o Espírito de Deus dominando você. Amém? Volta um pouquinho lá, deixa o texto, volta um pouquinho. Então, volta lá. Então, volta um mais. Então, aqui diz: ele foi para o arraial, para a casa dos profetas, em Ramá. O Espírito de Deus veio sobre ele, caminhando, profetizava. Olha isso. Fala comigo. Deus, mais forte. Deus santifica a intenção. Olha para teu irmão e diga: ele nem tinha chegado lá. Quando ele pôs no coração ir para lá, o Espírito Santo já começou a validar, respaldar, abençoar e visitar a sua vida. Amém? Às vezes as pessoas pensam: eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para revisão de vida, eu tenho que ir, para uma conferência. Amém, ótimo que você vá. Mas quando você põe uma intenção, aquela intenção que é um desígnio de Deus, só de você aceitar a intenção, o Espírito Santo já está movendo sobre você. Explica isso para pessoas que você está evangelizando. Explica isso para as pessoas que você está orando. Fala: você não precisa ir para a igreja. Começa a voltar teu coração. Começa a dizer: eu irei. Começa a dizer: eu aceito a tua palavra. Eu aceito o teu propósito. Para de degladiar. Para de brigar contra os aguilhões. Fala: Deus, eu aceito a tua palavra. Quando você toma essa intenção, Deus já começa a mover no coração daquela pessoa. Saul não tinha chegado lá. Saul não tinha nem pisado na cidade, no arraial. Mas ele já estava sendo visitado por Deus. Próximo versículo. Aí a Bíblia diz que ele chega lá, ele tira a capa. Fala comigo, fala. Olha para teu irmão e diga: antes... mais forte. Antes da visitação, normalmente vem a purificação. Vamos dar uma salva de palmas. Aquela capa que ele usava era capa dos reis. Era o que distinguia ele, além da coroa. Era uma túnica muito cara. E quando ele chegou no arraial, ele ficou com vergonha. Ele se sentiu tão pequeno. Ele se sentiu tão sujo. Ele se sentiu tão quebrantado. Espontaneamente ele tirou a capa. Espontaneamente. Sabe por quê? Deus estava trazendo purificação na vida de Saul, antes de fazer uma visitação. Olha para teu irmão e diga: é importante você ir para a revisão de vida, para um dia com Deus, para uma campanha. Diga: sabe por quê? Deus vai tirar as túnicas aonde você se esconde. Fala: aleluia. Olha para teu irmão e diga: Deus não vai te expor, mas Ele quer que você tire as suas proteções e seja quem você é diante do Senhor. Amém? Ele tirou a túnica. Ele despiu-se da grandeza, da realeza. E o que ele fez? Deitou no pó. Deitou-se no pó. Agora sim, ele se humilhou, provavelmente ajoelhou, depois caiu. Ele deitou, ele sentiu que ele era pó. Ele sentiu que ele era homem. Ele sentiu toda aquela arrogância, grandeza, foi embora. Deus estava preparando Saul para a sua visitação. Todo aquele dia e aquela noite, 24 horas, Saul ficou debaixo do poder do Espírito Santo, profetizando. Olha com o seu irmão e fala: Deus é tão bom que
O ambiente toca todo mundo, até quem não merecia. Amém? Pode dar uma salva de palmas alto, eu acho que merece. Deus é tão bom, Deus é tão bom, que até Saul estava desviado. Antes ele era ungido, mas nesse período ele perdeu a unção, ele estava desviado. Mas quando ele chegou lá, o Espírito Santo não quis saber. O Espírito Santo deu a última chance para ele. Quantos querem que Deus sempre dê uma chance nova? Como eu amo a música do Eltinho, Segunda Chance. Como eu gosto dessa música. Só Deus sabe o que passei para chegar até aqui. A segunda chance, Deus sempre dá uma chance. Olha para teu irmão e diga: nunca te esqueça, Deus sempre, pela misericórdia, pela graça, te dará uma chance. Diga: não volte às suas costas. Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Amém? Pode dizer: eu recebo? A partir dali, a partir daquele momento, cria-se um adágio: até Saul está entre os profetas. Ou seja, até Saul, um rei desviado, Deus conseguiu tocar no coração dele. Você está orando por alguém? Quando está orando pelo pai, mãe, amigos, quem está orando por alguém? Alguém que você amava, saiu da igreja, né? Saiu da situação, saiu da família. Levante a mão, diga comigo: Deus, toca aquele coração. Diga: a esperança sempre em o nome de Jesus. Amém? Então diga comigo: Deus estava preparando Saul. Agora vamos ver Deus preparar a igreja. Slide, deixa eu pegar o número aqui. Slide, número, as 10 virgens. Onde está isso? Projeta aí, acho que é o número 5, né? 4, 5 ou 6. Isso, 5, isso mesmo. Parábola das 10 virgens. 10 virgens, Mateus 25, de 1 em diante. Projeta para mim. Mateus 25, de 1 em diante. O reino de Deus será semelhante a quê, gente? Quantas? 10, o que elas eram? Virgens. 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Próximo. 5 eram nécias, 5 eram prudentes. Próximo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, além das lâmpadas, também levaram azeite nas suas vasilhas. Tardando o noivo, fala comigo. Mais forte, 1, 2, 3. Olha para teu irmão, dá um sorriso e fala: às vezes parece que Deus tarda. Tardando o noivo, tomadas de sono, adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Levantaram aquelas virgens todas, as 10, prepararam as suas lâmpadas. Ok? As nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai-o. Fala aleluia. Preste atenção. Quantas virgens eram? 1, 2, 3. Fala comigo. Todas virgens. A palavra virgem quer dizer escolhidas, separadas. Separadas, por isso eram virgens. Havia um costume em Israel: quando um homem se tornava noivo de uma moça,
Os pais combinavam o dote. O noivo ia embora para a sua cidade. A noiva e o pai tinham que deixar uma lâmpada, uma lamparina acesa na porta da sua casa, o tempo todo. Se a lamparina tivesse acesa, se a tocha tivesse acesa, era um sinal para toda a circunvizinhança que aquela moça estava comprometida e ela estava esperando o noivo vir buscá-la. Se por acaso 2, 3 meses a lâmpada apagasse, quer dizer, era um sinal público que a aliança tinha acabado. A aliança tinha acabado. Então, 10 virgens são pessoas escolhidas. Todos são parte da igreja, porque eram virgens. É uma parábola que diz respeito a todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Quero ouvir um amém. Fala comigo, virgens. Diga, povo de Deus. 10, fala 10. Aliança. O número 10 na Bíblia, na Gamátria, que é a matemática bíblica, chama-se Gamátria. Número 10 é o número da aliança. 10 mandamentos, tem 10 pragas, tem diversos números. Diversas vezes o número 10 aparece na Bíblia. 10. A Bíblia diz que 5 delas eram prudentes, tinham azeite para o primeiro projeto, que é aguardar o noivo. E tinham azeite para o segundo projeto, o segundo plano, que é, e se o noivo demorar um pouco mais? 5 não tinham. 5 eram nécias. Tudo que elas queriam era que o noivo viesse. Viesse enquanto elas tinham azeite. Posso te dar uma palavra profética? Quem quer? Levante a mão, fala comigo. Deus não trabalha conforme a minha vontade. Diga, Ele tem seu tempo, a sua hora. Ele tem o seu momento. Olha para teu irmão e diga, o seu milagre nem sempre acontece quando você quer, do jeito que você quer. Diga, se Ele tardar, Ele não vai faltar. Você precisa ter paciência, ter força, ter expectativa de continuar aguardando até a hora que Ele te visitar. Jesus usa a expressão azeite. Fala comigo, azeite. Olha para mim e fala, azeite é a unção, é o óleo, é o que produz luz, é o que produz visão, discernimento. A Bíblia diz que as 10 noivas dormiram. Quando Deus, entre aspas, tarda, a gente dorme. Como assim? Dormir é desligar-se da realidade. E quando você dorme, apagou sua mente. Tem situações acontecendo, tem jogo de futebol, tem cirurgias, tem um monte de coisa acontecendo, mas você está out, você está fora. Às vezes a gente, entre aspas, estamos out. Às vezes a gente está fora do contexto. E quando você está fora, você não discerne o que está acontecendo. Você não enxerga o que está acontecendo. Todas dormiram, mas as prudentes, ainda dormindo, elas tinham azeite, elas tinham óleo, elas tinham aliança, elas tinham fogo, elas tinham expectativa, elas sabiam que a fidelidade de Deus não acabaria. Elas estavam completamente certas que o noivo viria. Levanta a sua mão e fala, Senhor, põe azeite na minha lâmpada. Olha para teu irmão e diga, aguarda. O noivo pode demorar, mas ele virá.
teu milagre virá, tua resposta virá, presença de Deus virá, conversão dos seus filhos virão, a conversão dos seus pais também acontecerão. O noivo pode não vir no seu tempo, mas Deus é fiel. E aí Jesus separa os dois grupos, pessoas que queriam, mas do seu jeito, no seu tempo, na sua hora. Se viesse depois, paciência. Bom, mas eu fiz a minha parte, mas eu estava lá. Nem sempre o Senhor atende às nossas condições. Então fala comigo, Jesus estava preparando a sua igreja. Olha para teu irmão e diga, não é nas suas condições, é nas condições do Senhor dos Exércitos. Quem vai aceitar essas condições e continuar? Isso, dê uma melhor salva de palmas. Dez noivas, 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, completamente nécias. O que era uma nécia? Despercebidas, gente que não tinha uma dimensão da graça de Deus total, de como funciona o mundo espiritual. Gente que acha, não, eu fiz uma oração, fiz um jejum, fiz uma campanha e agora Deus me deve. Não pensa isso. Tomara que Deus te responda na primeira campanha que você fizer, 7 terças-feiras, no primeiro momento que você estiver no altar. Mas se Ele não responder, faça outra, faça a próxima, esteja aqui, vai buscar a Deus, vai para as conferências, vai para algum lugar onde o poder de Deus pode te alcançar. Mais forte. Saul, a última oportunidade que Deus deu para ele foi que ele ouviu que Davi estava na cidade de Samuel, na cidade de Naobe, que era no estado, na província de Ramá. Quando ele ouviu, ele falou, eu vou para lá. Mas ele estava cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de problema. Mas só dele propor ir, o Espírito Santo já começou a agir na vida dele. Amém, Jesus? Você pode dizer, eu recebo essa palavra? Você crê que Deus pode agir na tua vida essa semana que vem? Você crê que Deus pode agir no resto do ano? Você crê que Deus pode colocar azeite na tua lâmpada até chegar a hora marcada pelo Senhor? Obrigado, Pai. Obrigado. Levanta a tua mão e fala, obrigado pela tua palavra. Diga, eu recebo na minha mente, eu recebo no meu coração. Diga, ajuda-me a ter azeite na minha lâmpada. Diga, Pai, eu quero ser fiel até a hora do noivo me visitar. E eu te agradeço por essa palavra. Diga, e eu respondo sim ao teu chamado em nome de Jesus. Dá para dizer amém?